Olá, minha gente boa, que a graça e a paz do amado Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam no seu coração, na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Vamos aqui às orientações das nossas células familiares de hoje. Você já sabe, mas você que vai fazer pela primeira vez, eu vou passar aqui algumas dicas importantes. Primeiro, convide todos de sua casa, da sua família, tá certo? Convide, não deixe ninguém de fora. Escolha um horário apropriado que dê para todo mundo participar, beleza? Peça para alguém escolher uns louvores, cantem no início 2 ou 3 louvores, perfeito? Você faz a abertura com a oração ou pede para alguém, se alguém quiser, pode fazer a oração de abertura. Depois cante os louvores, em seguida você mesmo, olha que bênção, você vai compartilhar a palavra de Deus que eu vou passar para você agora aqui. Além de passar essa palavra, que inclusive foi a que eu preguei ontem à noite no culto da Vitória, vai também um esboço direitinho aí no WhatsApp para você ter uma facilidade enorme e deixar o Espírito Santo te usar, beleza? Depois de ter compartilhado a palavra, você faz a oração intercessória pelas pessoas da sua casa. Se alguém tiver um pedido específico de oração, coloque na mesa, certo? E ore em favor dessas pessoas. Ao final, faça a oração de agradecimento e aí pode servir o lanche ou aquela janta comum da casa do dia a dia mesmo. Tá legal? Aí no final, faz uma foto bacana, posta aqui no grupo, porque a gente faz um vídeo e coloca na página da nossa igreja. Legal? Vamos juntos então fazer com alegria a nossa célula familiar do dia de hoje. E aqui vai a mensagem. A mensagem de hoje está em Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 5, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Esse texto ele é muito claro, fala que Jesus estava em Cafarnaum, na casa que ele costumava sempre estar, e quando as pessoas sabiam que Jesus estava por perto, aquela galera, aquela multidão ia para ouvir as orientações de Jesus e para receber dele orações, e muitas pessoas eram curadas. 4 amigos que tinham um outro amigo que era paralítico, não se sabe se ele nasceu com aquela paralisia ou se foi acometido depois por um acidente ou alguma enfermidade que o deixou paralítico. Mas o fato é que aqueles amigos, eles tinham uma consideração muito grande por aquele amigo paralítico que eles resolveram levá-lo até Jesus. Porque eles tinham uma fé, uma certeza, uma confiança de que se eles chegassem com aquele amigo até onde Jesus estava, com certeza aquele amigo seria curado daquela paralisia. E foi o que eles fizeram. Só que chegando lá, a casa estava tomada de gente, não tinha espaço para eles entrarem. Pelas portas, janelas, estava todo mundo ali numa aglomeração total, né? Naquele tempo não tinha coronavírus, eles podiam se aglomerar. Mas então eles viram aquela situação e pensaram? Eles podiam ter desistido. Olha, você viu só, nós trouxemos você aqui, mas não dá para entrar, vamos voltar para casa, a gente volta numa outra oportunidade. Eles não fizeram isso. Eles prosseguiram no ideal, no propósito, no objetivo deles. E deu assim uma loucura neles, né? Uma loucura que eu diria santa, como a própria palavra de Deus nos diz. A fé, ela é loucura para os homens, mas para Deus não é. Né? Para os que creem, é o próprio poder de Deus agindo na vida da pessoa. E o que é que eles fizeram?
fizeram o seguinte: subiram naquela casa até o telhado e destamparam o telhado, fizeram uma abertura, um buraco no telhado, e os historiadores dizem que os telhados daquele tempo não eram como os de hoje. Eram bem diferentes, eram bem mais difíceis de ser removidos, era uma espécie de laje, então eles tiveram realmente uma mão de obra muito grande para fazer uma abertura naquele telhado. E depois levantar o amigo numa maca até aquele telhado e posteriormente descer com ele até onde Jesus estava. Olha, foi um negócio incrível. Quando Jesus viu que aqueles homens tinham uma fé diferente, né? Uma fé realmente movida por paixão, por amor, de ver o amigo curado, Jesus não teve outra alternativa a não ser curar aquele homem. E diz: perdoados estão os teus pecados. Aquele homem passa a andar imediatamente. Porque nós sabemos, há muitas situações na nossa vida que são consequências do pecado. Aliás, tudo de mal que acontece, não é? É consequência do pecado, das nossas dificuldades em compreender os outros, das nossas dificuldades em prejudicar os outros, e às vezes há casos que até acontece uma doença. Bom, mas o fato é que aquele homem, ao ter seus pecados perdoados por Jesus, ele foi curado. Curado. Agora, eu quero me ater aqui no seguinte: o que aqueles homens nos ensinam? Primeiro, eles nos ensinam que devemos demonstrar a nossa fé. Demonstrar a nossa fé, né? Eles fizeram isso. Eles mostraram a fé que tinha. Veja que o texto é bem enfático, que Jesus viu a fé deles, diz a palavra. E Jesus, vendo a fé que aqueles homens tinham, olhou para o paralítico e disse a ele: perdoados estão os teus pecados. Então a questão está na demonstração da fé. Vamos demonstrar a nossa fé. Eu tenho certeza que você tem pessoas que você ama, familiares, amigos, que numa hora dessa de pandemia, que numa hora dessa de desemprego, que numa hora dessa de doença, essas pessoas, elas estão mais necessitadas de alguém que demonstre a fé por elas, de alguém que mostre o interesse no bem-estar delas. Eu tenho certeza que você tem pessoas que estão enfrentando dificuldades e, eu diria, até levando desvantagens na vida, como era o caso daquele paralítico, amigo daqueles quatro homens. Então eu quero desafiar você. Vamos demonstrar a nossa fé pelas pessoas neste momento de dificuldade, neste momento em que elas precisam. Vamos fazer o maior esforço possível para que elas se aproximem de Jesus Cristo através da nossa vida, porque nós fazendo assim, se fizermos assim, certamente vai acontecer o milagre na vida delas. Vamos interceder pelas pessoas, vamos nos esforçar por elas, vamos fazer de tudo por elas, para que elas tenham de Deus a bênção, o milagre, a vitória. Então vamos demonstrar a nossa fé. Segundo, eles foram corajosos. Eles foram tomados por uma iniciativa louca. Não desistiram, eles disseram: não, nós chegamos até aqui, então nós vamos lá. O nosso objetivo é levar esse homem até onde Jesus está. E aí eles foram movidos por tanta coragem, por uma paixão enorme, por um amor tão grande que tinham por aquele amigo. Eles queriam ver aquele rapaz curado, abençoado, de pé como eles. E somente a paixão é que nos move e que nos leva a fazer realmente coisas fora do comum. Eles subiram naquela casa, fizeram uma abertura no telhado, depois subiram aquele homem naquela espécie de maca e desceram até onde Jesus estava ministrando a palavra. Olha que mão de obra, olha que trabalho, olha que esforço, olha que loucura. Nós também temos que ter uma paixão que nos mova
a fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus que nós conhecemos, que nós temos certeza que é Salvador, que nós temos certeza que responde, que nós temos certeza que faz milagres, que nós temos certeza que Ele cuida de nós. Que nós sejamos assim, ousados, ainda que nos chamem de loucos, mas que essa paixão pelas pessoas nos mova. Nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, de muito indiferentismo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo cada vez mais desvalorizadas e desprezadas. Quer ver um exemplo disso? Você já deve ter visto cenas em que uma pessoa sofre um acidente ou sofre uma queda na rua, alguma coisa parecida, e em vez dela ser socorrida pelos que estão por perto, há muitos que vão lá só para registrar o fato, só para tirar uma foto, fazer um vídeo e postar nas redes sociais, sem se importar com a condição que aquela pessoa está passando. O mundo precisa de gente que se importe com elas. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Nós precisamos realmente não deixar o indiferentismo tomar conta da gente e ser movidos pelo amor de Deus e pelo amor ao nosso próximo. Foi isto que garantiu também aquele homem a sua cura, pela demonstração de amor, de paixão que aqueles amigos tiveram por ele. Que sejamos assim também, movidos por amor, por paixão, pelas pessoas que precisam, que necessitam, neste momento de tanta dificuldade na vida. E terceiro lugar, eles mantiveram-se no propósito, no objetivo. Qual era o objetivo deles? Sair dali com aquele amigo curado. Eles não voltaram ao ver a casa tomada de gente, sem nenhuma possibilidade deles se aproximarem de Jesus. Eles não se conformaram em não ter nenhum lugar para entrar, nem pulando pela janela, muito menos pela porta. Eles então tiveram a ideia de colocar aquele homem por cima do telhado, fazer uma abertura ali e baixar exatamente onde Jesus estava. Que coisa louca e maravilhosa! Isso é fé. Isso é fé. É ter objetivo na vida. É ter objetivo. O objetivo deles era chegar lá e sair de lá com aquele amigo curado. Ah, cadê seu objetivo, hein? Cadê seu sonho? Cadê seu ideal? Cadê seu propósito? Ah, pastor, ia tudo bem, mas essa pandemia me paralisou. Ah, agora eu não sei o que vai ser. Eu vou deixar para lá, eu vou desistir. Quantas vezes nós assumimos uma postura desistente? Quantos sonhos estão sendo enterrados? Quantos sonhos estão sendo levados pela areia? Quantos sonhos estão sendo levados pelo vento? Porque as pessoas não têm prosseguido no seu ideal, não têm prosseguido no seu objetivo, não têm insistido no seu propósito. Mantenha-se firme, persista, ainda que as dificuldades se avolumam, cresçam, ainda que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, mas o seu objetivo você tem que alcançar. Não desista, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10:38 o seguinte, olha só: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Não retroceda no seu objetivo, não retroceda no seu propósito, não retroceda no seu ideal, no seu projeto, no seu sonho. Avance, porque Deus não tem prazer em quem volta. Deus não tem prazer em quem desiste. Olha que coisa aqui forte. Deus não tem prazer em pessoas desistentes, mas Ele tem prazer, Ele se agrada daqueles que dizem: está difícil, mas eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Tenha propósito, tenha objetivo, que nada te separe do amor de Deus, que você continue firme e forte e fiel, e Deus vai te abençoar e abençoar também aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma hora de nós
permitirmos que Deus se mova em nós e através de nós. É a palavra de hoje para as nossas células familiares. Que Deus abençoe a sua célula familiar, que Deus abençoe a sua família e vamos em frente. Deus abençoe, Deus está presente.